Oi gente, começando mais um vídeo aqui no canal e nesse de hoje vocês vão acompanhar aí mais uma encomenda. Gente, foram alguns docinhos, algumas trufas e alguns cake pops que eu tive a encomenda, gente, num tema Santa Cruz. Então, eu vou gravar tudo pra vocês irem acompanhando aí como eu vou fazer. Tá bom? Vou fazer tudo na casa de manhã porque eu vou estar lá esses dias, a encomenda é pra lá, pra Goiânia mesmo. E vai dar tudo certo, tá certo? Eu espero muito que vocês gostem do vídeo. E não se esqueçam de se inscrever e de avaliar o vídeo, tá certo, minha gente? Então, vamos lá. Espero muito que vocês gostem. Gente, aí eu vou começar a fazer as trufas. Então, vou mostrar pra vocês aí o chocolate que eu vou usar, que é o da Mavalério Premium. Esse branco aí, olha, a cobertura, né, fracionada. E o preto eu tô usando o meio amargo, tá certo? A forminha, essa daí é desses dois tipos. Essa lisinha que tem a numeração 40, que tem essas partezinhas aí da borrachinha para nos auxiliar na hora de desenformar. E essas daí, que tem um detalhezinho em cima, vocês estão vendo, tipo bombonzinho, tem o número 18. Aí, espero que vocês estejam conseguindo ver. Vou usar ela também, vão ser só esses dois tipozinhos. Aí, ela também tem, olha, essa partezinha aí, ó, de borrachinha, tá certo? Vou usar elas duas. E aí, o recheio vai ser brigadeiro. Deixei esse brigadeiro aí em ponto de recheio mesmo, certo, minha gente? Vou começar fazendo todas as branquinhas. Começo pegando o chocolate, parti, né? Piquei uns pedacinhos e vou derreter no micro-ondas de 30 em 30 segundos normalmente, tá certo? Pra não queimar. Aí, depois do chocolate derretidinho, fui colocando num saquinho para poder facilitar na hora de colocar na forminha. Eu particularmente gosto muito de fazer com a colher, viu, minha gente? Mas eu coloquei no saquinho para vocês verem e também para quem preferir, né, ver que dá certo também. Fui colocando e enchendo aí até a marquinha para ficar bem certinho. Fui colocando tudinho. Depois de tudo colocadinho, eu vou colocar aquelas partes com a partezinha da borracha, tudinho, gente. Tem uma coisa que eu percebi, é que a gente não pode apertar muito nessa hora. Aperta só um pouquinho, porque eu tava apertando muito, então fica muita rebarba depois aí nessa hora. Quando a gente só aperta até o limitezinho mesmo da trufa, já sai tão perfeitinha que eu tava apertando muito. Então depois eu fui me policiando aí se ficaram melhores as próximas. Mas é isso. Então aí eu tirei as rebarbazinhas, que algumas sempre ficam mesmo. Fui tirando, colocando no papel alumínio para reaproveitar depois. E aí no outro saquinho eu coloquei um pouquinho do recheio. Aí sim, eu prefiro muito fazer com o saquinho porque facilita muito, né? A parte do recheio, para não estar colocando com a colherzinha, eu acho que demora mais. Então eu fui colocando aí, olha, bem rapidinho o recheio, bem recheadinho. E aí já fui completando para vocês verem, que eu gosto muito de fazer com a colher. Fui completando para encher aí, deixar bem bonitinho embaixo com a colher mesmo. Fui completando tudinho direitinho, olha. E aí o importante é levar pro congelador super rapidinho, porque se deixar muito tempo lá, depois ela vai suar demais, tá certo, minha gente? Então aí coloquei, e aí pra desenformar é super fácilzinho. Vocês vão ver que ela vai sair com brilho, vai sair super fácil. E ficam super lindinhas as nossas trufinhas. Espero muito que vocês estejam gostando do vídeo. Então aí, terminadas as brancas, fiz todas assim, as pretas agora. Eu fiz uma técnica que eu nunca tinha feito, que é as insufladas, que eu coloco aí, olha, chocolate mais do que eu colocaria se eu fosse usar a partezinha da borracha, da chupetinha. Aí a gente não vai usar, então eu preencho mais do que eu deveria e coloco o saquinho do recheio um pouquinho dentro assim e vou completando com o recheio. Automaticamente o chocolate vai subindo nas laterais, né? E eu só vou fazer completar embaixo, que é pra acertar, pra não ficar recheio pra fora. Então, gente, eu amei essa técnica, ela é muito maravilhosa. A gente faz as trufas muito rápido. Eu nunca tinha feito, tava com medo que não desse certo. Vocês vão ver aí que teve duas aí nessa primeira tentativa minha que não deram certo. Mas nas próximas remessas deu tudo certo. E eu aproveitei essas duas aí pra fazer o teste com vocês, pra ver se elas ficam bem recheadas mesmo. E eu amei o resultado, porque eu tava com medo. Apesar de eu ver que eu tava colocando o recheio bem certinho, mas eu tava com medo que ela não ficasse muito recheada. Mas olha, como elas ficam lindas. Apesar dessas duas estarem... que eu coloquei o recheio muito pra baixo, aí fica com falha, tá certo, minha gente? Mas embaixo fica perfeito. E aí eu aproveitei essas duas que ficaram com falhas e abri pra conferir o recheio, né? Porque eu tinha que ter certeza que eu tava colocando uma coisinha bem certinha. E olha pra isso, minha gente, quanto de recheio que vai. Fica muito mara. Eu amei essa técnica, tá super aprovada e eu vou
fazer daqui pra frente, vou fazer assim, viu, minha gente? A gente economiza muito tempo. Então, aí elas já estão tudo prontinhas, lindas e maravilhosas. Eram pra ser 50 trufinhas, tá certo? Então, eu dividi aí, fiz algumas brancas, algumas pretinhas. E pra decoração, primeiro eu vou mostrar pra vocês aí o papelzinho que eu vou usar, olha. Esse aí eu já comprei pronto, essa embalagenzinha de trufas, é nesse tema de Santa Cruz, que a festa foi nesse tema. Então, eu já comprei essas prontas para as trufas, né? Aí eu peguei as lisinhas pretas e fiz um detalhezinho branco, tá certo? Tô pegando as dicas de vocês para não ficar uma coisa muito carregada. Então, nas lisas pretas, eu só fiz uns detalhezinhos brancos, tá certo? Para colocar nas forminhas, que já tinha muita coisa, muita informação nas forminhas, né? Isso, meus amores, muito obrigada pelas dicas de vocês. Nas trufas lisinhas brancas, eu peguei um pouquinho de chocolate branco, coloquei um pouquinho de corante vermelho de chocolate e fiz uns detalhezinhos vermelhos, tá certo? E aí, olha, vocês podem fazer de um em um individual, como eu tô fazendo, mas em breve aí, acho que nessa não, acho que na próxima agora eu fiz de duas, pra vocês verem que dá certo também, fazer de várias ao mesmo tempo, fiz só esses detalhezinhos, tá certo? E agora, nessas que tem esses tipo bombonzinhos, né? Esses detalhezinhos nas trufas eu pintei com um pincelzinho, só com pó pra decoração mesmo, sem álcool, sem nada, só pra dar um brilhozinho extra, tá certo? Aí nas de chocolate preto, eu peguei e pintei com o pó de decoração preto, pra dar um glow, né? Um brilhozinho. Nessas aí, branquinhas também com detalhes, tipo bombons, eu pintei com um pó para decoração perolado, que vocês já estão acostumados a ver usando ele aqui, que eu acho ele muito lindo, muito maravilhoso. Ele dá um toquezinho assim, que fica muito lindo. E nesse modelinho aí de trufa, eu amei o resultado, gente, sem brincadeira nenhuma, amei. Então, fui pintando em cima de um papelzinho alumínio, porque a gente reaproveita o que for caindo em cima do papel. E nessas outras branquinhas, né, eu separei para fazer elas vermelhinhas. Esse não era o vermelho que eu queria usar, mas foi o único que eu encontrei de pó para decoração. Depois eu vou comprar o outro mesmo, que fica mais vermelho. Esse daí, ele fica meio assim, um vermelho meio... como é que se diz? Vinho, né? Mas ele fica muito chique, fica muito bonito. Eu super amei o resultado também, tá certo, minha gente? Então, aí, olha, o que sobrou, eu coloco de volta pra não estragar, né, minha gente? Tava tudo limpinho, não tava sujo não, viu? Mostrando aí pra vocês. Então, pronto. Aí, vamos pra parte dos docinhos. Eu usei só 2 caixas de leite condensado aí, dividi essas 2 caixas em 3 partes e fiz brigadeiro branco, brigadeiro tradicional e esse de morango com coco, que ficou uma delícia, minha gente. Tô mostrando pra vocês essas forminhas aí, foi Nininha que fez pra mim no computador e imprimiu e eu recortei. É pra docinhos, elas são menores do que a forminha das trufas que eu já comprei prontas, tá certo? Aí tô mostrando pra vocês as forminhas, isso aí é os granulados do cake pop que vocês vão ver em breve aí. Nesse vídeo ainda, tô só mostrando pra vocês. E pra o granulado dos docinhos, eu queria uma coisa mais chamativa, que os docinhos ficassem mais, que eles ficassem maiores, né? Ia ficar em cima da mesa, então eu usei chocobol. E aí eu tingi também um pouquinho de pó para decoração pérola, um pouquinho de pó para decoração vermelho e o preto. E fui dando o meu pontinho, gente. O segredinho aqui tá em você usar a quantidade que você acha que é o suficiente para o seu gosto, para o tom da festa, para o tom da coisinha que você quer, tá certo? E a gente vai sacudindo, sem segredo nenhum. Eu fiz pouquinho assim porque a cliente me pediu que fosse também os docinhos com açuquinha, aquele açuquinha preto que a gente já compra pronto, o açuquinha branco. Então eu fiz alguns com o chocobol e o restante da massinha que ficava, eu completava com açuquinha, do jeito que ela tinha me pedido. Aí pronto, eu fui aí fazendo esses 3 procedimentos aí, com um pouquinho de cada, né, de chocobol, e fui dando o meu ponto. Esse preto aí, eu achei ele um pouquinho mais de dificuldade, eu senti, porque parece que não pegava muito bem a cor. Eu fui colocando mais um pouquinho e tudo mais, até dar o pontinho que eu queria. E aí, a gente já vai ter uma parte dos nossos granulados para os nossos docinhos. E ficam super lindos, gente. Eu amei, ficou muito bonito. Aí eu vou mostrar pra vocês aí já os docinhos prontos e as trufas na caixinha que eu faço a entrega. Olha, tem os aí, como vocês podem ver também, alguns com açuquinha, o açuquinha preto e o açuquinha branco. Não achei o açuquinha vermelho, por isso que eu não coloquei. Mas ficaram lindos, não foi, minha gente? Me contem aí, viu? Então agora vamos colocar. Vamos fazer os cake pops agora? Pronto.
Pra massinha dos cake pop, gente, eu fiz uma massinha de bolo de chocolate de liquidificador. Então, aí no liquidificador, eu coloquei 3 ovos grandes e uma xícara de açúcar. Tô usando essa xícara de 250 ml como a medida para essa receita, tá certo? Aí, eu vou colocar também uma xícara de leite. E vou colocar a margarina ou a manteiga. Nesse caso, eu usei margarina, 3 colheres de sopa bem cheias, bem generosas, tá certo? E aí, a gente vai bater bem, pra misturar bem nessa partezinha dos ovos, para os ovos ficarem bem batidinhos. Então, vamos misturar bem essa parte, pra gente poder acrescentar o restante das coisas. Eu queria ligar o liquidificador sem ligar na energia. Como é que pode um negócio desse, né, minha gente? Mas agora vai. Pronto, aí eu vou bater bem aí, olha. E depois que tiver tudo batidinho, eu vou acrescentar o chocolate em pó. O chocolate em pó, eu vou usar meia xícara, essa mesma xícara que eu usei para medir as outras coisas, mesma xícara que eu meço o chocolate em pó também. E aí vou bater para dissolver esses grânulos de chocolate. Eu tô usando 50%, aquele que vocês sabem que eu estou amando, né, da Melkin. O nome é Melkin, da Harald, né? Pronto. Agora eu vou começar a acrescentar a farinha. São 2 xícaras. E eu acrescento uma e bato bem pouquinho, porque essa parte deveria ser fora do liquidificador, mas eu queria adiantar, então fiz aí mesmo. Bato bem rapidinho, porque a farinha a gente não pode bater muito, né, gente? Coloco a outra xícara de farinha também e dou super aquela batidinha bem rapidinha. Super rapidinha mesmo. Bato bem rapidinho pra a gente poder acrescentar só o fermento e a essência de baunilha, que é opcional. Sim, nessa farinha eu coloquei uma pitadinha de sal, viu? Aí pronto, bateu, olha, pronto. Agora o fermento eu vou medir ele com aquela mesma tampinha dele, que serve de uma colher de sopa, né? Coloco ele e a batidinha também é de flash, né, meus amores? Pra poder não tirar o efeito dele, não pode bater muito também. E por último, a essência de baunilha. Essa essência de baunilha é opcional, se você não quiser colocar, não precisa, mas vocês sabem que eu amo, então eu coloquei também nesse bolo de chocolate um pouquinho de essência de baunilha. Em seguida eu vou levar pra forma, tá certo? Eu vou logo dizendo aqui pra vocês, a forma que eu usei foi uma forma bem pequenininha, de 16 centímetros. Ela vai render em torno de uns 20 cake pops, tá certo? Olha aí a massa linda, maravilhosa. Eu só coloquei um papelzinho manteiga no final, tô vendo aí? Olha, gente, 16 por 10. Eu nem usei a massa toda pra fazer os cake pops, porque eu só precisava de 15. Eu fiz mais alguns, mas eu nem usei a massa toda. Mas ela dá em torno de 20, 21 cake pops, tá certo? Dependendo do tamanho, se você fizer bem pequenininho, vai render mais, né? Porque os meus são maiorzinhos assim. Então, aí, olha como a massa fica fofinha. E essa parte de cima e a de baixo, assim, que elas ficam mais açucaradinhas, nessa parte grossinha, que eu amo, acho deliciosa. A gente tira, porque a gente só quer no cake pop aquela parte do meio, do miolo do bolo, macio e fofinho. Vou tirar essa partezinha e vou fazer tipo uma farofinha. Depois que tá assim essa farofinha, nem mostrei pra vocês que eu nem usei o bolo todo, né? Pronto, vou pegar o brigadeiro, que eu já tinha feito, já tava frio aí, olha. E vou dar o pontinho na massa, gente, com a mão bem limpinha. A gente vai amassando tudinho, apertando até ela formar uma massinha. Vai formar mesmo uma bolinha que não gruda mais na mão. E que ela fica toda juntinha, olha, como vocês podem ver aí. Então, no meu caso, foi um pouquinho mais trabalhoso, porque eu fiz cake pops recheados. Se fosse só assim, pegar as bolinhas e enrolar e pronto, dava tudo mais tranquilo. Mas como eu fiz recheados, então a gente tem que fazer com mais cautela, tudinho. A gente tem que ir dando um jeitinho, olha, pra formar tipo uma cuiazinha, ajeitando já a outra parte de baixo, deixando pré-certinha já, pra quando a gente botar o recheio, só ajeitar essa partezinha de cima que tá aberto e ir fechando delicadamente, porque senão o recheio vai querer se misturar, assim, não vai agregar na massa, sei lá, eu não sei nem explicar, ele fica tipo se soltando a massa do recheio e não dá certo se a gente for enrolar aí como se não tivesse recheio dentro. Então aí eu fui ajeitando tudinho direitinho. Essas partezinhas de farinhas que ficam, a gente vai ajeitando, e mesmo que fiquem algumas que vão ficar, depois que a gente cobre no chocolate, elas somem, ainda mais que eu ia colocar os granulados, tá certo, minha gente? Então, fui ajeitando com muita paciência. E se vocês não quiserem fazer recheado, é só enrolar, é muito mais fácil e muito mais rápido.
Mas recheado ficou uma delícia, viu, minha gente? Então aí os canudinhos, eu já comprei assim, esses canudinhos, esses palitos, no caso, né, de pirulito. E aí eu já tinha deixado elas um pouquinho no congelador pra ficarem mais firminhas. E aí fui melando os palitinhos no chocolate já derretido na cobertura. E fui enfiando neles, porque eles têm que ficar firmes, gente. Senão quando virar, né, como eles iam ficar em pezinhos, ia depois ficar se soltando, caindo. Então aí tem que ter essa parte aí para o chocolate ficar bem firme aí no bolo, para não soltar, viu? Então fui fazendo isso aí em tudinho, fui limpando o chocolate que tava querendo sujar mais do que o outro e tudo mais. E aí quando tava tudo assim, chegou a hora de misturar os granulados que eu tinha mostrado para vocês, ó, para ficar as 3 cores aí, bem certinho do jeito que ela tinha pedido, que nessa parte ela queria as 3 coresinhas misturadinhas nos cake pops. E aí coloquei um pouquinho da cobertura num copo e fui banhando esses maravilhosos cake pops. E aí é rapidinho porque eles estão gelados. E o chocolate, né, a cobertura no instante endurece em alguma coisa gelada. Então a gente tem que ir vendo para ir colocando os granulados enquanto ela não enxuga. E também não pode estar muito úmido ainda, porque senão se perde os granulados dentro do chocolate. Então a gente vai vendo aí, quando ele parar mais de escorrer e tiver úmidozinho ainda, a gente vai colocando os granuladinhos. Esses granuladinhos eu tive um pouquinho de dificuldade com eles porque eles são muito pequenininhos. Então se eu colocasse eles com muito chocolate ainda, pingando ainda o chocolate muito mole, ia se perder dentro do chocolate. Então eu tinha que dar uma esperadinha quando tivesse quase enxugando, mas ainda úmido, aí que eu ia colocando e ajeitando. Umas partes pegava mais, outras menos, mas no final deu tudo certo, viu, minha gente? Só calma e paciência. E aí abri olha, pra vocês verem o recheiozinho dentro, gente, fica uma delícia assim, viu? Dá um up eles recheadinhos. E aí ficaram assim, olha que lindo, gente. Essa imagem não é a da câmera, por isso que não tá muito nítida, mas acho que dá pra vocês verem. Eu fiz um lacinho e coloquei, olha, não tem aquelas embalagenzinhas das trufas, eu recortei o emblemazinho aí do time e coloquei com cola quente. Olha como ficou lindo, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá certo, minha gente? Então ficaram assim, foram ficando assim aí, a gente estava fazendo ainda e fui filmando pra vocês. E aí os doces que vocês já viram junto com as trufas. E aí vou deixar algumas fotos que a minha amiga me mandou, uma amiga que foi pra essa festa me mandou, e olha como ficou lindo na mesa, gente. Muito gratificante ver. Espero muito que vocês tenham gostado, tá certo? Desse vídeo. Não esqueçam de avaliar, de se inscrever no canal, tá certo? Deus abençoe vocês, meus amores. Um cheiro no coração de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo. Every time that my mind slip, I just see my past life. Having dreams in a dream, I wonder why I carried on with the things that made you lose your mind. There's no way I can undo what I